Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, abre os olhos do nosso coração, Espírito Santo de Deus, traz-nos a revelação da palavra de Deus, traz-nos a revelação daquilo que o Senhor quer falar, para que nós possamos compreender o amor através do Senhor Jesus, através de Deus que entregou o Seu Filho por todos nós. Ah, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa ser uma semente plantada no coração dos meus irmãos e que essa semente possa se tornar árvore frondosa. Espírito Santo de Deus, entre em cada lar, entre em cada coração sedento, sequioso pela sua palavra. Senhor Jesus, abençoa cada pessoa nesta live, abençoa aquelas que ainda entrarão, abençoa aquelas que assistirão depois, porque para o Senhor, Pai, não tem tempo nem hora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu consagro a Ti os meus lábios, a minha mente, o meu intelecto. Usa-me conforme lhe apraz. Não me deixa te atrapalhar, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos dar início. Aqui assim, coloco o ventilador muito perto. A rinite ataca, coloca longe, você soa, mas vamos lá. O subtítulo do capítulo 9 de João é Jesus traz luz aos cegos. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Shalom, Ângela, bem-vinda. Depois eu coloco seu nome no caderno de oração, amém? Então, o Senhor Jesus, ele está caminhando, ele está com seus discípulos, e eles veem um homem cego de nascença, ele já nasceu cego, nunca tinha visto a luz do dia. Graça e paz, boa tarde, Elizabeth, minha prima, bem-vinda. E eles questionam o Senhor Jesus: este homem nasceu cego porque ele pecou ou porque foram os pais dele que pecaram? Mas você deve se perguntar o porquê desta pergunta. Ali naquele tempo, naquele momento, como eu disse nas outras lives, os fariseus, eles declaravam que a salvação era por meio de obras. Era por você muito orar, por você muito jejuar. Você tinha que mostrar aquilo que você está fazendo. Ângela, me chama no privado, nós teremos uma campanha de oração de 56 dias pelas nossas famílias, pela nossa área profissional, pelas finanças, pela saúde, no nosso grupo. Me chama no privado que eu te coloco lá, eu vou te colocar também no caderno de intercessão, tá bom? Aleluia. E era um tempo religioso. Shalom, shalom, Cláudio, seja bem-vindo. Quanto tempo? Eles tinham religiosidade muito acerbada. Tudo que eles faziam, tudo que a pessoa, o que acontecia na vida da pessoa, eles olhavam pelo olhar religioso, não pelo olhar do amor. Mas não é sem razão que eles fazem essa pergunta. O motivo pelo qual ele nasceu cego. Porque a lei de Moisés, em vários versículos em Êxodo e em Deuteronômio, a lei de Moisés declara que Deus não perdoará o pecado daqueles que pecarem contra ele. E esse pensamento religioso perdurou durante séculos e séculos. Então, naquele tempo, eles acreditavam que toda pessoa que padecia de uma doença, padecia de uma enfermidade, ou nascia com alguma deficiência, era em consciência de pecado, era em consequência de pecado. Ou seja, do pecado dos seus pais, ou seja, do seu pecado. Naquela época, alguns estudiosos, eles diziam que a criança já pecava direto no ventre, porque Davi, no Salmo 51, ele declara: sou pecador desde o ventre da minha mãe.
Então, esses religiosos, eles declaravam, eles leram esse salmo, eram estudiosos da lei, e passaram a propagar essa ideia de que uma criança, mesmo no ventre, já trazia pecados, já pecava. Abra comigo, se você está com a sua Bíblia, em Êxodo 20, capítulo 5, que fala sobre os 10 mandamentos. E no versículo 5 de Êxodo 20 está: não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Então, tinha essa lei de Moisés que falava sobre, aqui especificamente sobre o pecado de idolatria. E em Êxodo 34, 7 está: cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, contudo não absolvo o culpado. O Senhor, ele fala: eu perdoo o mal, eu perdoo a rebeldia, contudo eu não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª geração. E em Deuteronômio 28 também fala sobre as maldições ali. Shalom, shalom, Cris. Boa tarde, graça e paz, bem-vinda. Assim como em Deuteronômio 28 fala das bênçãos, do versículo 1 ao 14 fala de bênçãos. Do 15 em diante trata sobre maldições. Sobre as bênçãos são 14 versículos, mas a maldição compreende um total de 56 versículos falando sobre maldição. E em Deuteronômio 15 está o seguinte: mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E no versículo 28 está: o Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Então, aqui está declarando que o Senhor visita o pecado dos pais nos filhos, que seria o pecado geracional, e aquele que não cumprisse, né, as leis, o Senhor os castigaria com cegueira. Por este motivo, havia essa religiosidade de que aquele povo, né, além deles fazerem tudo ao pé da lei, eles entendiam muito sobre a lei, mas eles não tinham amor no coração, não tinham humanidade. Eles eram exímios estudiosos da lei, se dedicavam exclusivamente a isso. Mas o coração deles era endurecido. Só que em Ezequiel 18, Ezequiel, ele tenta mudar esse olhar sobre o pecado, sobre a maldição geracional. Em Ezequiel 18, 20, a palavra está: aquele que pecar é esse quem morrerá. O filho não será castigado pelo pecado dos pais, pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Mas mesmo com esse esforço de Ezequiel, o que prevalecia para eles não tinham humanidade, eles achavam que qualquer enfermidade, qualquer doença era em decorrência de pecado, em decorrência de alguma transgressão. Aleluia. Continuando aqui, em João, esse é o motivo que eles perguntam para Jesus: Rabi significa mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Foram os seus pais ou foi ele próprio? Shalom, shalom, pastor Márcio, bem-vindo. Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu
para que o poder de Deus se manifeste nele. Em outras versões está, eu vou pegar aqui a versão João Ferreira de Almeida. Boa tarde, minha irmã, bem-vinda, graça e paz, que alegria ter você aqui. A João Ferreira de Almeida está escrito o seguinte: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Uns falam glória, outros falam obras, outro poder de Deus. Então, cada versão fala essa palavra de uma forma. Eu uso a NVT para fazer as lives porque ela é de mais fácil entendimento. Na NVT está o poder de Deus. Na João Ferreira de Almeida está as obras de Deus. Então, existem doenças, existem situações que nós passamos que não é por causa dos nossos pecados, não é por causa da nossa rebeldia, é simplesmente para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. É para que a glória de Deus se manifeste. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas aquilo ali está forjando um grande testemunho que Deus usará para salvar outras pessoas que padecem da mesma forma. Aleluia! Então Deus, deixa eu diminuir um pouco aqui o vento, vou virar um pouquinho. Então Deus, ele tem inúmeras formas de trabalhar conosco. E nesse caso específico desse cego, ele nasceu cego para que as obras de Deus se manifestem através da vida dele. Então, muitas vezes, muitas pessoas, algumas vezes, nós carregamos culpa, por situações que nós estamos vivendo, doenças, crises familiares, desemprego, rejeição, traição, mas nem toda luta é castigo de Deus. Muitas vezes nós temos que passar por um processo para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio. Graça e paz, Mauro, seja bem-vindo. Então, nem toda luta é castigo. Existem situações que nós passamos que é para gerar um testemunho, porque Deus quer que o nosso testemunho seja fonte para a cura de outras pessoas, aleluia. E é isso que Jesus está falando aqui. Jesus respondeu nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele, para que através da vida dele outros crescem, para que através da vida dele outros fossem alcançados, aleluia. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Mais uma vez, o Senhor Jesus, ele fala que ele é a luz do mundo. Quando ele fala assim, que a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, é que está chegando um tempo de escuridão, onde as obras manifestas de Deus, quando o Senhor Jesus voltar, não será mais dessa forma, não haverá mais chance de salvação, não haverá mais chance de perdão. Alguns estudiosos declaram que, ou na pré-tribulação, assim como quando o Senhor Jesus voltar, ele virá como um guerreiro que lutará pelo seu povo. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, foi crucificado, ele disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. O Consolador é o Espírito Santo. E alguns estudiosos declaram que quando o Senhor Jesus voltar, o Espírito Santo de Deus, ele será tirado da terra. E muitas vezes nós só conseguimos permanecer no caminho do Senhor porque o Espírito Santo está conosco, ele habita dentro de nós, nós somos templos do Espírito Santo.
Por isso, essa afirmação do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo, a luz que brilha nas trevas, a luz que expõe o pecado, a luz que nos afalta do pecado, do juízo e da justiça, e expõe as nossas boas obras, aleluia. Aleluia. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Quando eu li esse texto, muitas vezes eu me perguntei, mas por que o Senhor Jesus cuspiu na terra, fez uma lama e passou nos olhos do cego? Por que essa atitude? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele poderia simplesmente declarar, seja curado, que as suas vistas se abram. Mas o Senhor Jesus, ele faz aquele barro. E ele dá uma ordem para que aquele homem vá se lavar no tanque de Siloé. O Senhor Jesus poderia resolver isso com apenas uma palavra, mas ele escolheu um processo. Existem processos que nós passaremos para que nós sejamos curados, para que nós sejamos restaurados. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus declarou: eu vim para colocar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Então, Deus, ele trabalha através da nossa obediência. Aquele homem cego, ele não viu Jesus fazendo o barro, mas provavelmente os discípulos falaram e ele sentiu o cheiro do barro nos seus olhos. Ele podia ter ignorado, ele podia ter gritado e falar: o que você está fazendo? Você está louco? Mas Deus só trabalha através da obediência. E o milagre só aconteceu porque aquele homem resolveu obedecer o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala: vá lavar-se no tanque de Siloé. Aqui não fala qual era a distância que eles estavam até o tanque de Siloé, mas aquele homem cego, ele precisou confiar. Ele precisou encontrar o caminho de obediência até o tanque de Siloé. Ele precisou confiar que ao lavar os olhos ele seria curado. Ele precisou continuar andando em frente para voltar a enxergar. Muitas vezes nós queremos que Deus nos fale tudo, mas nem sempre Deus vai explicar os meios, nem sempre não, nunca. Nós saberemos o meio pelo qual Deus trabalha em nossas vidas. Ele simplesmente fala: vai, coloca o pé que eu coloco o chão, dá o primeiro passo que eu trago a provisão. Então, quando a gente obedece, a gente vive milagres extraordinários, como este homem viveu, ele obedeceu. Ele foi com os olhos sujos. Não se fala se ele tinha algum acompanhante com ele que levou-o até o tanque, mas ele deve ter encontrado dificuldades no caminho. Mas ele voltou enxergando, porque ele foi obediente, porque ele abraçou o processo e porque ele fez o que lhe foi mandado. Aleluia. Shalom, shalom. Pastora Joelisa, tudo bem? Seja bem-vinda aqui, aleluia. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam não. Não. Outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver.
Aleluia. Então, depois que aquele homem é curado, começa aquela confusão. Uns reconhecem ele, mas se recusam a acreditar. Não, não é aquele homem. É sim, não, não é. Deve ser alguém parecido com ele. Então, quando Deus gera um testemunho em nós, quando Deus muda a nossa vida, nem todos acreditarão, nem todos aceitarão, eles procurarão o tempo todo estar lembrando-se do seu passado, lembrando daquilo que você deixou para trás. Outros questionam, outros diminuem o testemunho, dizem que você, por exemplo, se você foi uma pessoa que pecou muito, agora depois de pecar tanto, agora virou santa, é uma religiosa, isso não vai demorar, logo essa pessoa cai no mundo outra vez. Mas quem viveu o milagre não precisa convencer ninguém. O meu testemunho, o seu testemunho fala por si só. Nós somos uma pregação ambulante, nós somos o cheiro agradável do Espírito Santo. Então, a religiosidade, aquela pessoa que é religiosa, rejeita tudo o que Deus faz. Aleluia. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. E ele respondeu: Ele colocou terra com saliva nos meus olhos e depois eu me lavei, passei a enxergar. Então, a preocupação dos fariseus era a única coisa que eles se preocupavam. Eles não se preocupavam com aquele mendigo que tinha passado tanto tempo sem enxergar, nasceu sem enxergar, nunca tinha visto a luz do dia, nunca tinha visto a luz do sol, as estrelas. Eles estavam preocupados pelo fato de Jesus ter feito isso no sábado. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador pode fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Então os fariseus, eles estavam muito mais preocupados em achar um motivo para acusar Jesus. Eles se atinham às regras. Mas o Senhor Jesus, ele olha o nosso coração. E ainda hoje existem muitas pessoas que conhecem a Bíblia do início ao fim, vão na igreja, têm cargos, e ainda assim não conhecem Jesus profundamente, porque a religiosidade, ela endurece o nosso coração, ela não nos permite ter acesso ao Espírito Santo de Deus, não permite que o Espírito Santo transforme o coração como Jesus faz. Aleluia! Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, os fariseus, eles ameaçavam as pessoas para que elas não falassem nada de Jesus,
para que não falasse que Jesus era o Cristo. Caso elas falassem, elas seriam expulsas da sinagoga, do templo de Deus. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Eles estavam acusando, eles estavam fazendo uma coisa terrível com Jesus. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então, essa resposta desse homem foi extraordinária. Ele praticamente declarou ali para aqueles fariseus: eu não conheço religião, eu não sei se ele é pecador, eu não sei por que ele faz isso, mas eu sei que eu nasci cego e agora eu enxergo. Mas o que ele fez? Perguntaram: como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem, vocês não ouviram? Porque querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulo dele? Aleluia. Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. E no Salmo 66, no Salmo 34, 16, a palavra declara: o Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve o justo quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. No Salmo 66, 18. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Então, o que aquele homem fala está correto. Eu não sei como ele me curou, mas de uma coisa eu sei: nós sabemos que Deus não ouve um pecador. Nunca na história da Bíblia ouviu-se falar de um cego de nascença que fosse curado. Se ele não fosse de Deus, como eu poderia enxergar agora? Como? Então, aquele homem, ele começa a entender as coisas. E o seu testemunho, ele evolui, ele fala primeiro que quem curou ele foi um homem chamado Jesus. Mais tarde ele diz: ele é profeta. Depois ele declara: ele veio de Deus. Aleluia. Aleluia. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e querem ensinar-nos, e querem ensinar a nós. Então o expulsaram da sinagoga. A religiosidade naqueles homens era tão forte que eles mesmo, contra todas as evidências, eles se recusavam a crer porque se eles admitissem que os pecados poderiam ser perdoados, que Jesus curava, que era o amor que poderia transformar a situação, eles teriam que abrir mão dos seus benefícios adquiridos através de séculos e séculos ali de extorsão, de declarar que a salvação era por obras. Eles teriam que reconhecer o seu erro e pensar que eles não seriam salvos. Aleluia. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem?
Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou Jesus. Então, aquele homem que no princípio ele disse que quem tinha curado ele era um homem chamado Jesus, depois disse que ele era profeta, depois disse que ele só poderia ter vindo de Deus, ele adora Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus. E a nossa caminhada cristã, ela é assim. Ela evolui, nós crescemos, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, nós oramos, quanto mais nos conectamos ao Espírito Santo de Deus, nós vamos evoluindo. No momento em que você aceitou o Senhor Jesus, no momento em que eu aceitei o Senhor Jesus, provavelmente nós não críamos fielmente em tudo que Jesus poderia transformar nas nossas vidas. Mas quando nós caminhamos, quando nós realmente conhecemos o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, nós experimentamos milagres. E a fé aumenta até que chega um momento em que você não quer viver sem estar aos pés do Senhor Jesus, sem adorá-lo. A simples possibilidade de você perder a presença de Deus já te causa dor, já te causa angústia. Aleluia. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus: Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Aleluia. Aleluia. Amém, maninho. Aleluia. Então, quando eles declaram que eles vêm, o Senhor Jesus, eles rebate eles. Vocês podem ver, vocês sabem que eu sou Jesus, que eu sou filho de Deus, e vocês são culpados porque vocês sabem disso e se recusam a enxergar. Quem acha que já sabe tudo, o religioso, ele permanece longe da presença de Deus, porque ele não abre o seu coração para dar espaço ao Senhor Jesus, para dar espaço ao Espírito Santo. Então, a humildade do nosso coração, a humildade em reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós somos totalmente dependentes de Deus, abre caminho para que Jesus trabalhe em nossas vidas. Talvez você que esteja nessa live, talvez ainda exista alguém ao seu redor com os olhos físicos perfeitos, mas sem direção espiritual, vivendo na religiosidade, mas sem relacionamento com Cristo, vivendo dentro da religião, sentado num banco, só vai no culto aos domingos, mas sem relacionamento. Preso a um passado de dores, desanimado pelas lutas, pelas circunstâncias, à espera de um milagre. Mas se recusa a abrir os seus olhos, deixe que o Senhor Jesus hoje, neste dia, abra os seus olhos, deixe que o Espírito Santo te traga a verdade. Hoje pode ser o dia em que seus olhos espirituais sejam abertos, que a sua visão espiritual é renovada, aleluia. E se essa palavra de João 9 falou com você, entregue a sua vida ao Jesus. Se você se afastou por algum motivo, volte aos caminhos do Senhor, permita que Deus cure a sua visão. Aleluia. Se você pode, escreva no chat: Senhor, abre os meus olhos. Aleluia. Aleluia.
Não se recuse, não seja como os fariseus, que mesmo diante de tantos sinais, de tantas maravilhas, insistem em dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é mentiroso, o perseguem, e eles o perseguem tanto que eles conseguem o intuito deles, que era tirar a vida do Senhor Jesus. Mas isso só aconteceu porque foi um propósito. Que nós possamos, no dia de hoje, enfrentar as lutas, enfrentar as circunstâncias, as situações que nós passamos ao nosso redor, com fé em Deus que tudo vai mudar, com fé em Deus que está sendo gerado um testemunho no seu coração, aleluia. Essa situação, essa circunstância não é o final. Deus não te abandonou, Jesus não te abandonou. Permaneça no propósito, no processo. Aleluia. Vamos orar? Ah, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, por todos aqui, Senhor, que querem, Senhor, ter os olhos espirituais abertos. Ah, Pai, pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que por algum motivo se afastaram da Sua presença, Pai. Pessoas que tiveram os olhos, Senhor, cegados, Senhor, pelo pecado, pela dor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai, abre os olhos do entendimento, traz a revelação a eles que o Senhor é um Pai que cuida, Pai. Que o Senhor quer abrir os olhos, Senhor, dos cegos espirituais, Pai. Que o Senhor quer trazer um milagre, que o Senhor quer mudar a vida, que o Senhor quer tirar a sentença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz o renovo a quem está cansado, oprimido e sobrecarregado. Ah, Espírito Santo de Deus, entra em cada coração que clama aqui neste momento pela presença do Pai, pela presença do Senhor Jesus, traz consolo, traz alívio, que um bálsamo de cura agora invada cada coração necessitado em nome de Jesus, que a presença do Espírito Santo invada o seu lar, invada o seu ser neste momento, que você sinta um calor, uma paz profunda em nome de Jesus. Toca, Senhor, naquele que está abatido, sobrecarregado e oprimido. Cura, Senhor, toda ferida da alma. Cura toda dor na alma, Senhor. Cura tudo aquilo, Senhor, que vem fazendo com que o seu filho se afaste de ti, Senhor. E que nós, Senhor, possamos voltar aos seus caminhos, Pai. Que nós possamos voltar a adorá-lo como o Senhor merece, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Cura corações ansiosos. Corações, Senhor, marcados e feridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Muito, muito obrigada, Deus o abençoe por você ter participado dessa live. Até amanhã, em nome de Jesus, amanhã às 17 horas de Brasília, em nome de Jesus, uma tarde abençoada, um início de noite de descanso abençoado para você e até amanhã em nome de Jesus.